Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso Conhecendo a CLT, essa série de vídeos que nós temos a oportunidade de avaliar, analisar todos os artigos da CLT. Nós estamos agora no segundo vídeo do tema períodos de intervalo ou períodos de repouso. Os períodos de descanso do trabalhador contemplam aí os artigos 66 até o 72 de forma genérica. Obviamente nós temos dispositivos específicos para atividades profissionais específicas. Genericamente nós temos esses dispositivos. Esse é o nosso segundo vídeo. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre os artigos 66 até o artigo 70, em especial sobre o intervalo que acontece entre as jornadas e não é remunerado, o intervalo interjornada não remunerado, e sobre o descanso semanal remunerado. Hoje nós vamos falar sobre o intervalo intrajornada, aquele que acontece dentro da jornada e não é remunerado, e o intervalo que acontece entre as jornadas e é remunerado, o intervalo de mecanografia, artigos 71 e 72 da CLT. No início dos nossos encontros eu sempre deixo os meus contatos, então para quem ainda não me segue no Instagram, passa a seguir, tem muito conteúdo diário, com dicas, atualizações, e aí meu WhatsApp, se você quiser participar da minha lista de transmissão, me manda uma mensagem pedindo para integrar essa lista de transmissão, vai ser um prazer. Então vamos lá. O primeiro artigo, o artigo 71, fala: em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, e não poderá exceder de 2 horas. Então, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Mas percebe que o legislador, no caput desse artigo, coloca quando a jornada for superior a 6 horas, o intervalo será de 1 a 2 horas. O intervalo será de 1 a 2 horas. Agora, o parágrafo primeiro coloca: não excedendo 6 horas, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos quando a duração, ou seja, quando a jornada ultrapassar 4 horas. Aí o intervalo vai ser de 15 minutos. E até 4 horas não há intervalo previsto em lei. Não há intervalo. Então nós temos, para a jornada de até 4 horas não há intervalo, mais de 4 até 6, 15 minutos, mais de 6, de 1 a 2 horas. Esse intervalo, esse período, ele não é remunerado por expresso texto da CLT. O artigo 71, parágrafo 2º, fala: os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Eles não são parte integrante da duração do trabalho. Agora, esse período mínimo de 1 hora pode ser reduzido. Aqui nós temos uma regulamentação clássica que foi mantida pelo legislador. Obviamente nós temos uma outra regulamentação que nós vamos ver mais para frente, está num dispositivo bem para frente, mas eu vou mencioná-lo aqui. Então, em regra, tradicionalmente, lá no texto originário da CLT, o artigo 71, parágrafo 3º fala: o limite mínimo de 1 hora, para repouso ou refeição, poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação, de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não
estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, quando os empregados não estiverem em jornada extraordinária. Então, dessa forma, o legislador coloca assim: pode reduzir, desde que peça autorização ao Ministério do Trabalho, tenha refeitório no local de trabalho e não faça hora extra. Ministério do Trabalho hoje, Secretaria do Trabalho relacionado ao Ministério da Economia. Essa é uma das formas de reduzir esse intervalo mínimo. Mas nós temos um outro dispositivo, que é o artigo 611-A da CLT, inciso 3º. Então, a CLT, nós vamos depois ver esse dispositivo, mas ele guarda uma estreita relação. Ele fala: é possível fazer a redução desse intervalo por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, desde que a redução seja para, no mínimo, 30 minutos. Então, tem duas formas de conseguir reduzir esse intervalo mínimo de 1 hora. Ou o empregador dirigindo-se diretamente à Secretaria do Trabalho, pedindo autorização para o auditor fiscal do trabalho, né? Ou, e para isso ele vai ter que provar que tem refeitório, que não faz hora extra, ou chama o sindicato, acordo coletivo de trabalho. Ou a própria categoria, quando faz a convenção coletiva, já estabelece lá, por convenção coletiva, né? Sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores já fazem essa redução. O outro parágrafo, o parágrafo 4º, vem nos falar da não concessão. Então, caso o empregador descumpra essa regra, ignore, né, qualquer forma de redução, ou seja, não conceda, e essa não concessão pode ser a não concessão total ou parcial desse intervalo mínimo para repouso e alimentação, tanto para empregados urbanos quanto para empregados rurais, isso vai implicar o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então isso quer dizer o seguinte: o empregador deixou de conceder 1 hora. Essa hora não é remunerada. Mas como não concedeu, paga o valor da hora mais 50%. Então, por exemplo, o empregado ganha R$ 2.200 por mês e trabalha 8 horas por dia. Significa dizer que ele trabalha 220 horas por mês. Então, ele recebe R$ 10 por hora. Essa hora de intervalo não é remunerada. O fato dele ter trabalhado nesse horário, dele não ter esse horário concedido, faz com que o empregador pague essa hora, 1 hora, R$ 10, mais 50%, R$ 15. Mais R$ 5, né? O total, R$ 15. E o empregador paga isso como uma indenização. Então isso não integra o salário, não vai calcular férias, 13º, nada disso. É natureza meramente indenizatória. Agora, se o empregador deixou de conceder 30 minutos, então vai fazer a conta pela metade, né? O valor da hora é 10, não concedeu 30 minutos, então paga 5 mais os 2,50. Então fica 7,50 de natureza indenizatória para cada período não concedido. O último artigo que nós temos é o artigo 72 da CLT, que fala: nos serviços permanentes de mecanografia, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal de trabalho. O que é muito tranquilo, né? Para quem trabalha com mecanografia, ou seja, datilografia, escrituração ou cálculos, isso foi estendido pelo TST ao digitador. Tá? É a súmula 346 do TST. Se estende ao digitador. A cada 90 minutos de trabalho, ele para e descansa 10 minutos durante a jornada. E esses 10 minutos, eles não podem ser deduzidos da duração normal do trabalho. Então, é um período de paralisação das atividades de descanso que ele recebe. Se o empregador exigir que ele trabalhe esse período depois da jornada, por exemplo, ele tem direito de receber isso como jornada extraordinária. Então, quem trabalha com mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculos,
trabalhos que ficaram no passado, porque hoje é tudo muito informatizado, mas o TST estendeu também para quem trabalha com serviço de digitação, digitador, o cara que insere dados o tempo todo, pode gerar lesão por esforço repetitivo. Nesse caso, ele tem direito de descansar 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Esses são os dispositivos que nós temos de forma genérica na CLT sobre períodos de descanso. Temos outros dispositivos, vamos continuar essa nossa série muito bacana. Então, tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato, só mandar mensagem. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.